Olá, como prometido, hoje eu vou iniciar a série de vídeos Essa Mãe, Aquela Mãe. Aí eu estava pensando, qual o primeiro assunto a abordar? Aí me veio assim, sabe aquele ditado? Começa do começo. Então hoje é um assunto bem delicado. Eu não consigo ainda falar com uma certa segurança quanto às emoções, né? É um momento muito particular, mas que todas nós, mães atípicas, passamos por ele, que é a fase da descoberta, que não faremos parte do mundo onde se diz de pessoas típicas, e sim de um mundo onde tudo se faz novo e de uma maneira bem surpreendente. No dia 30 de março de 2012, o Timóteo nasce. Essa criança linda, maravilhosa, né? Meu companheiro de luta, meu assistente. As pessoas perguntam, eu falo que ele é o sócio majoritário, o meu câmera. Ama tirar foto. Eu acho que ele é meu assistente agora nas aulas remotas para me ajudar a, com a organização tecnológica. Então, no dia 30 de março de 2012 nasce essa figura maravilhosa. E ali foi para a UTI diretamente. Eu tive só o contato com ele de ver, né? E naquele momento, mas assim, tocar nele demorou alguns dias para eu poder ir até a UTI, ver ele no box pelo vidro. Demorou ainda também um bom tempo até a minha pressão se restabelecer. Foram momentos que eu procurei apagar de minha memória. Eu não tenho fotos, não tenho nenhuma recordação fisicamente que eu possa olhar e pegar em alguma coisa que represente aquela fase, né? Eu respeito cada pessoa age de uma maneira. Eu procurei aquela maneira de apagar dia após dia. Aos 18 dias, ele teve um rompimento, né, de uma artéria, enfim, ele teve uma hemorragia cerebral e, consequentemente, uma série de crises convulsivas. E aos 30 dias ele já fechou, o médico já tinha fechado, né? O médico me comunicou quais diagnóstico já fechado dele. Nisso, eu vou passar rapidamente por essa fase, porque é uma fase que eu procurei esquecer, então me dá muito volto, porque eu acabei meio que apagando muitas coisas. Ou a dor foi tão grande, tão forte, tão intensa, que eu não lembro muita coisa, assim, para ficar falando em sequência. Às vezes eu posso ir, posso voltar. E é isso. E daí foi muito desesperador. Todo o tempo o meu filho foi acompanhado por uma equipe médica que se dedicou o máximo
Eu passei ali a conhecer quais os médicos que iriam acompanhar meu filho pós a saída, né, cirúrgica ou a vida dele aqui fora. Eu sempre sonhei que meu filho seria um lutador, porque eu sou fascinada por lutas. Eu assisto luta da MMA, assim, eu gosto, né? Aquela adrenalina, aquela coisa assim. E é tanto que quando o médico, o chefe da UTI NEL, ele conversou comigo, o doutor Antônio Rua, e ele conversando na calma, e eu assim, mas ele vai lutar, né? Ele vai lutar. Eu olhava assim nos olhos dele. Ele falava assim: olha, a gente vai dar todo o suporte, a gente vai dar todo o apoio. Ele vai ser acompanhado por uma equipe médica, uma equipe multidisciplinar e tal. E eu ali sem entender nada. Eu só chorava. Naquele dia eu fui para casa desesperada. E a minha mãe estava comigo no dia do diagnóstico e eu só chorava. A minha mãe não sabia muito o que fazer, porque é, falando diretamente para as mães que já passaram por isso, sabe da dor que é. A gente, nós mães, estamos preparadas para receber filhos desejados, idealizados, e de repente eles vêm fora daquela forminha que a gente criou, né? Por algum motivo não deu certo a nossa forminha. E a forma vem com diferenças e a gente vai ter que ir se readaptando e aprendendo a cada dia pela dor, né? E eu chorava muito, 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 não tinha como eu não chorar. E aos 30 dias ele recebeu, né, como eu acabei de falar, fechou o diagnóstico, mas ele continuava ainda na UTI e continuou por mais quase um mês, depois pediatria, depois para casa. O bebê mais lindo que eu pude ter foi o meu filho Timóteo. Eu tinha 37 anos na época, às vésperas de completar 38, né? Seria meu presente de 38, mas Timóteo resolveu antecipar, né? E na chegada em casa é muito difícil, você com o bebê, você quer tratar ele da mesma maneira que que é conduzida na UTI, né? E nisso é, é muito desesperador. A minha mãe foi embora, minha mãe mora em outro estado, e a minha mãe foi embora e ficou eu e o Timóteo. E as minhas idas para o hospital, ao hospital com o Timóteo, se intensificavam porque ele precisava colocar válvula, porque não deu tempo colocar válvula, não deu certo colocar válvula é, quando ele ainda estava no hospital. E o que aconteceu? Ele voltou, ele ficou voltando para o hospital. Nisso foi agendada o dia da cirurgia. É acompanhado com pediatra, com neuropediatra, com neurocirurgião. Já estava pegando o ritmo dos médicos, né? Tava muito assustada, muito, muito, muito assustada. Isso já estavam se passando 4 meses, 5 meses, a minha licença prêmio, perdão, a minha licença maternidade se indo, né? E nada de eu conseguir ainda estabilizar e viver meus dias de licença maternidade, curtir a maternidade tão falada, né? Tão idealizada, tão romantizada, né? E eu ainda sem conhecer esses dias e eu querendo viver esses dias, mas não chegava essas oportunidades ainda porque era muito susto, era muita lágrima, era muito desespero.
até que aconteceu a cirurgia, né? De uma maneira, graças a Deus, bem, teve sucesso a primeira cirurgia do Timóteo. E ali, naquele dia, foi um dos dias mais prova que Deus existe. E Ele existe, sim. E eu sou prova disso, porque eu tenho Timóteo comigo. E eu fui internar, né? Antecedendo assim, internar o Timóteo e não tinha vaga. E sabe, oração de mãe, lágrimas de mãe são poderosas. E eu chorava, eu orava e não tinha vaga, já com tudo encaminhado e tal. E nisso, do meu lado, tinha uma senhora que ela conversava comigo e dizia assim, ai, mas seu filho é muito lindo, tal. Tá. Aí ela falou, estou acompanhando a minha filha que está aqui com meningite e tal. E eu, ai, meu Deus. Agora, né, que aí não tinha dado certo internar e agora eu perto da pessoa que tá cuidando da outra com meningite, eu não sei que tipo de meningite que era. E o medo, se ele tivesse alguma coisa, eu não internava, porque assim, quando é cirurgia eletiva, a gente só faz a cirurgia se estiver bem de saúde, né? Ele ia colocar válvula, ele não poderia ter uma infecção, porque com infecção não se coloca a válvula, é uma coisa muito delicada. Mas resumindo, deu tudo certo, ele foi internado, fez avaliação com anestesista, teve a cirurgia, demorada, é uma cirurgia naquele momento, né? Foi demorada, ele era muito frágil, pesava pouco mais de 1 quilo. Imagina o tamanho do serzinho, um pouco mais de 1 quilo. E ele foi operado e graças a Deus ele não precisou ficar na UTI, porque geralmente reserva a UTI para esses tipos de cirurgias, não precisou. Ele foi para o quarto e um dia depois o médico cirurgião foi lá, né, o doutor Imero, bem conhecido, né, um neurocirurgião Santos, muito conhecido, e que acompanhou o Timóteo e acompanha até o momento, né? E ele passou algumas instruções e falou assim: olha, mãe, você não leva ele na USAFA para fazer a cirurgia, pós-cirurgia, tratar a cirurgia, né? Os pontinhos lá, pontinho não, pontões, né? A linha é muito grossa, né? No, é diferente, né? Assim, a linha é muito grossa, grossa. E dali passava assim, na hora de higienizar, espetava assim, sabe? Meu Deus. Aí eu vou fazer curativo no Timóteo. Ele falou assim, corre muito risco de infecção e tal. E o desespero, né? Aí fui comprar micropóreo. E eu não sabia o nome dessas coisas mais finas, assim, porque o micropóreo, ele é mais delicado tal. E, resumo, deu muito certo, graças a Deus. Ele demorou um pouco a cicatrizar os pontos. E nisso já chegando em 6 meses para eu voltar, né? Os 180 dias da licença maternidade. E eu querendo viver esse sonho de maternidade que as pessoas falam. Mas nisso eu fui aprendendo que eu não ia ter uma maternidade típica. A minha seria atípica, seria diferente. Até porque, até então, eu não tinha dormido uma noite. Sabe o que é você não dormir uma noite? Já, já tinham se passado esse tempo todo. Porque ele acabou invertendo. Ele não dormia à noite, eu dormia pouco de dia. Ele tinha crise convulsiva, era muito bebezinho. E eu não conseguia dormir à noite, não conseguia dormir de dia, tinha que ir para médico, tem aquela coisa toda das descobertas desse mundo é, atípico, restrito, e eu, que a pessoa é difícil para conseguir se enquadrar, né? É difícil, né, a situação. E nisso
Se passaram os primeiros 6 meses da vida do Timóteo e, e graças a Deus eu fiquei muito feliz em poder voltar os 6 meses trabalhar e conciliar com a reabilitação e com esse universo novo, né? Então eu vou deixar por aqui essa primeira fase. Eu peço desculpa por algumas falhas, alguns lapsos, porque eu procurei, né, em todo esse tempo, esquecer esses primeiros passos, né? Mas